Shalom, shalom, a paz de Deus para você. É muito bom quando eu encontro com pessoas e dizem, quando começa, até o meu filhinho já diz, shalom, shalom. É porque eu escolhi essa palavra para cumprimentar vocês, porque é a paz de Deus, e foi a palavra que Jesus escolheu quando ele entrou no cenáculo depois de ressurreto para cumprimentar os seus discípulos. Por isso, eu escolho também a palavra que Jesus escolheu para te cumprimentar, a paz de Deus para você. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, escrito por Salomão, é o livro da sabedoria. Se Salomão tivesse aplicado aquilo que ele aprendeu de Deus, ele não teria tantas tristezas e angústias. Mas Salomão, ele decidiu deixar justamente o contrário do que nós vamos ler. Ele foi dominado por emoções descontroladas. E quando a gente olha para Salomão, nós lembramos de quem? Do seu pai, Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Hoje nós poderíamos ler Davi e Salomão, homens segundo o coração de Deus. Mas não foi assim, porque Salomão, a despeito de ter o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, ele era o mais pobre, ele era o mais instável, porque ele não seguiu aquilo que Deus ensinou para ele e muito menos o seu pai. Eu ouvi certa ocasião que o teto do nosso pai deve ser o nosso chão. Por quê? Porque pela experiência, o máximo que ele chegou pode ser o início da sua caminhada, porque ele vai transferir para você todas as experiências, mas Salomão, ele não aplicou aquilo que lhe foi ensinado. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, olha o que está escrito. Está escrito, é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Nós estamos falando aqui a importância de dominar. Nós não podemos ser dominados, você só pode ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, mas ser dominado por emoções descontroladas trazem grandes estragos, porque aqui o versículo fala de grandes conquistas. Guerra, ganhar uma guerra é uma grande conquista. Você chegar na tua carreira profissional é uma grande conquista, mas não adianta você chegar onde você sempre sonhou se você é dominado pelo descontrole, se você é dominado pela ira, você não sabe lidar com pressão, com frustração, você logo vai perder o seu emprego. Não adianta você ter uma grande conquista, que é o casamento. Casamento é uma grande conquista, sim, mas o que adianta você ter o casamento com até a pessoa certa, você casar da forma certa, com a pessoa certa, mas se você não tiver controle, você vai estragar o seu relacionamento, porque você vai falar o que não deve na hora do conflito. Na hora do conflito, você vai se deixar levar e você não pode, no foco de tensão, você se descontrolar. Nós precisamos aprender, e isso é um aprendizado, dia após dia. Você analisa aonde você tem a tendência a se deixar ser dominado por emoções descontroladas, porque pode estragar a tua vida ministerial, profissional, relacionamentos, casamento, tudo. Pode estragar o teu relacionamento com teu filho, com tudo e com todos. E eu vou dar exemplo na Bíblia de pessoas que tiveram problema com descontrole, e por causa deste problema tiveram grandes derrotas. Pessoas que tiveram grandes conquistas. Quando eu olho para Saul, ele teve uma grande conquista, ele chegou a ser rei de Israel. Quando eu olho para Pedro, ele teve uma grande conquista, ele chegou a ser não só discípulo de Jesus, mas ele pertencia ao círculo íntimo de Jesus. Mas ambos tiveram grande derrota por se deixarem ser dominados pela ira. Quando Saul, ele se deixava ser dominado pela ira, ele não pensava. Primeiro ele fazia, depois ele pensava. Não há sombra de dúvida de que ele amava Davi. Como? Porque quando ele chegava, ele conseguia alcançar Davi na sua perseguição implacável. Aí, de repente, ele dizia, ai, Davi, Davi, meu filho.
Ele amava sim Davi, ele tinha gratidão, mas as emoções descontroladas, o ciúme, a inveja, a competição, a ira, fazia com que ele tomasse atitudes impensadas e que estragavam tudo que estava ao seu redor. Então não adiantou ele ser o homem mais rico e mais poderoso de Israel. Ele foi o homem mais triste, mais frustrado e mais derrotado. Ele não foi feliz como pai, não foi feliz como amigo. Quando eu falo de Pedro, 3 anos andando de forma íntima com Jesus, ele já deveria ter aprendido a controlar a sua ira. É daí que eu digo para você, não adianta você dizer assim, não, eu oro, eu jejuo. Você precisa prestar atenção nas suas ações e reações e você precisa dizer, não, eu decido obedecer ao Senhor, eu obedeço quando eu estiver irado. Eu não vou falar o que eu penso, eu não vou fazer aquilo que vem o primeiro impulso. Eu escolho obedecer a Deus, amar, eu escolho obedecer a Deus, ter paciência, ter domínio próprio. Então, quando eu estava dizendo de Pedro, ali no Getsemane, quando ele cortou a orelha de Malco, Jesus teve que consertar o seu erro e teve que curar Malco para que não ficasse pior, porque ali era para todos os discípulos, e este não era o propósito, serem presos por causa dessa atitude impensada de Pedro. Quando eu olho, porque o descontrole não é só ira, o descontrole é quando você se deixa ser dominado pela tristeza, pela angústia, pela aflição. E quando eu olho para a vida de Ana, a mãe de Samuel, uma mulher que iria viver uma grande conquista, ela já tinha uma grande conquista, um casamento com um marido apaixonado por ela, Eucana. Mas Ana estava estragando tudo, ela estava estragando o seu casamento, porque ela nem dava atenção para o seu marido, dominada pela tristeza. Dominada pela tristeza, ela tinha parado de orar. Foi quando ela inverteu, ela disse uma coisa, eu não vou ser dominada, eu vou dominar, a minha fé vai dominar, não é a tristeza que vai dominar a minha vida, é a fé, a esperança. E ela começou a orar, ainda que chorando, dominada pela fé, e tudo mudou na sua vida e ela se tornou mãe de Samuel. Quando eu olho para pessoas que se deixaram descontrolar, eu vejo também o profeta Jonas. Ele que Deus disse, vai para Nínive. E ele fugiu. Por quê? Porque ele estava dominado pela mágoa, pela raiva, pela revolta com aquele povo. Ele não obedeceu a Deus e viveu uma grande tempestade. Quantas tempestades você vive por ser dominado por emoções descontroladas? Você precisa, muitas vezes você diz, é o diabo. E Deus olha para você e fala, não, essa tempestade não foi ele. Essa tempestade é você que deixou a tristeza, a angústia, você deixou a ansiedade, você deixou a ira dominar a sua vida. Ainda nessa escalada de pessoas que se deixaram ser dominadas por emoções descontroladas, eu tenho Raquel. Raquel, uma matriarca, ela que viveria o grande milagre, sendo mãe de José, de Benjamim. Mas Raquel, descontrolada pela frustração de não ser mãe, também como Ana, Raquel ela agiu diferente. Ana só chorava, Raquel ficou irada, ela se deixou ser dominada pela ira. E ela virou para Jacó e disse, dá-me um filho ou morrerei. E isso não é reação, ela estava descontrolada. E Jacó disse para ela, é Deus, isso é um problema com Deus. Eu te amo, eu sou teu marido, mas eu não posso fazer nada além disso. Neste assunto é você e Deus. Quantas vezes você responsabiliza, eu não cheguei até onde eu queria chegar por culpa do meu pai, por culpa da minha mãe? Não. Ninguém pode ser impedimento, porque com Deus você salta muralhas, passa pelo meio de um esquadrão. Não responsabilize pessoas pelas dificuldades, mas saiba que você tem um Deus que pode te ajudar em todas elas. E quando eu olho também para Ló, ele estragou tudo, descontrolado pela ambição. Ele poderia ter ficado com o seu tio, mas ele quis se afastar, ele aceitou essa divisão, ele até quis essa divisão. Ele deixou que a briga, a contenda entrasse no meio dos pastores e ele estragou todo o plano de Deus para a vida dele. Os planos de Deus não podem ser frustrados por ninguém, a não ser por você mesmo. Você pode, pela sua decisão, pelo seu descontrole. Mas hoje
É o dia e a hora em que você vai orar e vai falar: Senhor, eu desisto de estragar os teus planos, porque o diabo não é mais forte do que o Senhor, ele não pode frustrar os teus planos. Ninguém pode frustrar os teus planos, mas eu posso frustrar os teus planos pela minha decisão. Então, neste momento, coloque agora a sua vida emocional diante de Deus e também coloque o seu impossível. Quantas pessoas, é um tempo de grandes problemas, mas para um tempo de grandes problemas, há um tempo de grandes milagres. Este é o tempo de grandes milagres. Escreva agora aqui nos comentários o seu pedido de oração e vamos orar neste momento. Mas não ore sozinho, compartilhe essa oração com alguém que precise desta oração hoje. Você sabe de alguém que está sofrendo, mande essa oração para alguém. Senhor, Deus amado, Deus poderoso, Deus glorioso, como é bom saber que para o Senhor nada é impossível, os teus planos não podem ser frustrados. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem grandes vitórias, para grandes conquistas para cada um, mas em nome de Jesus, que todas as emoções sejam colocadas e descontroladas, sejam colocadas diante de Ti. Toca agora no coração, na mente, restaura a alma daqueles que estão se colocando diante do seu altar com essa disposição de serem transformados e de viverem uma vida controlada, dominada pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, eu peço, o Senhor que é um Deus de misericórdia, o Senhor que é um Deus compassivo, o Senhor que é um Deus bondoso, olha para o sofrimento dos teus filhos, ouve o gemido do coração de cada um. Senhor, que suba até o teu trono, Senhor, estas orações, que os teus anjos possam estar levando agora cada uma dessas orações, para que o Senhor possa ouvir, ver e tocar nessas situações. Deus que reverte o mal em bênção, toca agora, Senhor, toca agora no corpo que está enfermo para ser curado, toca, Senhor, aqueles que estão prisioneiros, Senhor, de vícios ou de outras prisões, para que sejam libertos em nome de Jesus. Restaura aqueles que estão se sentindo destruídos. Toca, Senhor, agora nessas causas impossíveis. É o que eu clamo na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e lembrando você, não saia sem antes deixar o seu like, é muito importante para o canal, para que ele possa chegar a mais pessoas. E não deixe de... Muitas pessoas me perguntam, tá aí, tem um link, tem um comentário onde ele está fixado. Você que está assistindo sem abrir a descrição do vídeo, abra a descrição do vídeo e você vai ver nos comentários um comentário fixado com o link do WhatsApp. E também eu quero dizer para você que na segunda-feira vamos começar uma campanha de jejum e oração. 7 dias sem interrupção, jejum e oração por causas impossíveis. Até segunda-feira na nossa campanha. Deus te abençoe.